Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até 100 mil reais. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. E aí, tá ligado? Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. Logo pela manhã, uma resenha legal, eu, Flávio, Jean, Cerdeira, a gente sempre chega aqui logo pela manhã para te deixar informado e muito por conta desse Acorda Vascaíno, também trazer uma reflexão, uma situação que a gente pode fazer aqui, um debate bacana e, claro, contando sempre com a audiência de vocês e agradecendo os números que vem alcançando o Acorda Vascaíno, sempre passando de mais de 10 mil visualizações, e você também pode ajudar o canal Atenção Vascaínos se inscrevendo no canal para quem ainda não é inscrito, deixando sempre o like no vídeo e compartilhando para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalhando para todo mundo, chama a rapaziada para trocar uma ideia, sempre aqui nesse Acorda Vascaíno. E ontem tivemos o sorteio da Copa do Brasil. Quartas de final, apenas 8 times disputam ainda o título dessa versão 2025 da Copa do Brasil. O Vasco foi cair logo contra um rival aqui do Rio de Janeiro. Vasco e Botafogo será o confronto, 2 partidas. Primeiro jogo com o mando de campo do Vasco, segundo jogo com o mando de campo do Botafogo. Em princípio, se tudo levar ao que está acontecendo, o primeiro jogo será em São Januário e o segundo jogo, depois da parada FIFA, da data FIFA, será no Newton Santos. As diretorias devem conversar, hoje inclusive deve sair uma programação oficial, até no máximo amanhã, mas acredito que hoje deve sair já essa informação de onde serão as 2 partidas. O Vasco trabalha até com a possibilidade de conversar com o Botafogo de fazer os 2 jogos no Maracanã, mas eu acho muito difícil, até por conta de todo o imbróglio que envolve os outros 2 times que não estão nem envolvidos nessa semifinal, mas eu acho que vai ser mesmo um jogo em São Januário e um jogo no Newton Santos. Jogo da ida, jogo com o mando de campo do Vasco em São Januário e o jogo da volta no Newton Santos. Essas 2 equipes se enfrentaram apenas uma vez na Copa do Brasil. Em 2020, os 2 times brigando para não serem rebaixados se encontraram nessa fase e o Botafogo acabou passando. O Botafogo venceu o primeiro jogo no Newton Santos 1-0, gol do Matheus Babi, e no jogo da volta em São Januário, no meio da pandemia, 0-0 entre Vasco e Botafogo, o Vasco acabou eliminado. Mas naquele mesmo Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu as 2 partidas pelo Brasileirão. Quem não se lembra daquele 3-2 no Newton Santos, o gol da vitória feito pelo Catatal, fez aquele gol da vitória por 3-2 e também em São Januário o Vasco venceu as partidas. E detalhe, a gente pode botar aqui que nesse momento, e eu coloco com toda a tranquilidade do mundo, o Botafogo como favorito para passar dessa fase contra o Vasco. Tem o melhor time, tem o melhor elenco, está em melhor fase, está brigando pela Libertadores da América, está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, sem problema nenhum. Só que esse, para mim, é o melhor momento do Botafogo nos últimos, 50 anos. O Botafogo não tinha um momento tão glorioso como está tendo agora, de vencer 2 campeonatos no mesmo ano, 2 grandes campeonatos brasileiro, Libertadores, disputar um Super Mundial, inclusive vencer um time europeu como o Paris Saint-Germain por 1-0. Enfim, até destransformou um pouco o time que foi campeão, mas tem bons jogadores, contratou também outros ótimos atletas. Só que se você parar para analisar, nos últimos 3 anos, nas últimas 10 partidas entre Vasco e Botafogo, o Vasco venceu mais. Isso mesmo, o Vasco tem 4 vitórias, 3 vitórias do Botafogo e 3 empates. Ou seja, mesmo com o Botafogo com uma fase muito melhor que o Vasco, ainda assim o Botafogo é freguês do Vasco. No histórico
total, aí é um negócio de maluco. O Vasco tem muito mais vitórias. Se não me engano, entre os grandes clubes do futebol brasileiro, é o confronto de maior freguesia. O Vasco tem uma maior diferença em relação ao seu rival, que é o Botafogo, nesse confronto. Mas, ao mesmo tempo, a gente para analisar, tranquilidade, bater um papo e dizer o seguinte: neste momento, o Botafogo é o favorito para vencer esse confronto em 2 partidas. Mas a gente vai também levar em consideração o seguinte: momento do Campeonato Brasileiro. O Vasco briga para não cair, está desesperado. O Botafogo tem Libertadores, está brigando lá em cima no Campeonato Brasileiro. Será que o Vasco se classificar seria positivo? Olha, são 2 campeonatos muito diferentes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Pode ser que um time vá muito bem nas Copas e vá muito mal no campeonato. Isso já aconteceu diversas vezes. Mesmo ano passado, por exemplo, o Vasco estava ali brigando também para não cair, chegou à semifinal do campeonato da Copa do Brasil e isso deu um gás a mais para o time que chegou à 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente tem que parar para analisar o Campeonato Brasileiro de um lado, a situação do Vasco na zona de rebaixamento, mais a Copa do Brasil, são 2 confrontos diretos. Por exemplo, 2 empates eu acho muito normal de acontecerem entre Vasco e Botafogo. 2 empates, vai aos pênaltis. O Vasco tem um grande goleiro defensor de pênalti que é o Léo Jardim. O Botafogo também, mas o Botafogo está negociando aí já o seu goleiro John, está trazendo o Neto, que é um baita de um goleiro de seleção brasileira, jogador de nível europeu, mas enfim, é um jogador que está chegando agora. Será que já chega já com a expectativa de que está sendo criado em cima desse nome? Enfim, acho que muita coisa pode acontecer. O Vasco tem jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Se, por exemplo, conseguir uma vitória, um empate contra Santos e Juventude, já dá um respiro, já sai um pouquinho da zona de rebaixamento, já começa a vislumbrar outras coisas. A janela está aberta. Se o Vasco trouxer 2 a 3 jogadores que está aí tentando no mercado, os jogadores já chegarem e conseguirem ajudar o time, pode fazer bons jogos contra o Botafogo. Enfim, tudo pode acontecer. Nesse momento, mais uma vez, eu bato na tecla. Para mim, o Botafogo é o favorito para passar dessa fase das quartas de final. Inclusive, para mim, dos 8 times que estão envolvidos ali, para mim o Botafogo é até o favorito ao título. Só que, nesse confronto, 2 jogos no Rio de Janeiro, pressão de torcida, vamos lá, o Vasco consiga fazer um resultado positivo, independente do número de gols. Vamos supor 1 a 0 Vasco no primeiro jogo. Vai para o Newton Santos, podendo até empatar, a situação é diferente, até porque o jogo da volta será depois da data FIFA. Os times vão ter ali pelo menos 10 dias para trabalhar, para poder recuperar jogadores. Enfim, algumas situações podem acontecer nesse meio do caminho. No primeiro jogo, por exemplo, se um jogador do Botafogo é expulso no começo do jogo, tudo pode acontecer. Mas eu bato na tecla que o Botafogo é o favorito. Só que o Vasco, para mim, tem chances sim de passar o Botafogo. Ontem fiquei até um pouco pé da vida com a galera no nosso Bom Dia Gigante ao vivo com o sorteio, porque algumas pessoas entravam no chat dizendo o seguinte: o Vasco já tá eliminado, esquece, já era, não vamos passar do Botafogo. Eu falei, calma aí, cara. Aí acabou de ser sorteado, você já está dizendo que está eliminado, tem muita coisa que pode acontecer. Mas enfim, fica aqui a opinião da rapaziada. A minha é a seguinte: o Vasco num confronto rápido entre o Botafogo nos 3 últimos anos, o Vasco tem mais vitórias. O Vasco jogando em São Januário normalmente consegue resultados importantes contra o Botafogo. No próprio Newton Santos, o Vasco venceu por 4 a 2 há pouco tempo. Lembra do Galdames fazendo gol com bela partida do Payet? Tem também partidas importantes que o Vasco fez no Newton Santos contra o Fluminense, vencendo o time tricolor. Então, assim, até no Newton Santos, o Vasco de vez em quando consegue atuar bem. O que não aconteceu também no Brasileiro, depois da volta do campo Super Mundial, naquela partida em Brasília. Só que você tem que parar para analisar. O Botafogo vinha jogando pelo Super Mundial, por mais que estava jogando nos Estados Unidos, mas vinha numa tendência de jogos e o Vasco parado há muito tempo. O Vasco e o Botafogo fizeram até um primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo o Vasco desceu a questão do nível, o Botafogo já estava no momento de jogos e acabou vencendo por 2 a 0, foi atropelado, o Botafogo jogou muito bem aquele segundo tempo e venceu o Vasco por 2 a 0. Mas agora as coisas já para mim já são diferentes, por mais que o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro esteja ruim, na Copa do Brasil para mim é uma competição diferente. É uma outra situação, vai depender, por exemplo, até chegar o primeiro jogo, como vai ser esse primeiro jogo e depois tudo vai ser definido lá no Newton Santos. Ainda não está com a confirmação dos 2 estádios, dos 2 jogos, mas deve ser oficializado nas próximas horas, nos próximos dias, talvez no máximo até amanhã, já deve ter a definição de onde vai ser o primeiro jogo e onde será o segundo jogo. Torcedor, eu quero saber a sua opinião.
Acha que dá para passar? Acha que o Vasco consegue uma eliminação do Botafogo? Acha que o Vasco vai fazer 2 bons jogos de conseguir uma classificação para a semifinal? Eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. Detalhe, quem passar de Vasco e Botafogo encara o vencedor de Bahia e Fluminense. Para mim, mais confronto complicado, mas também nada complicado do Vasco, por exemplo, eliminar o Botafogo e mesmo contra a Bahia ou Fluminense, o Vasco também conseguir a uma eventual final de Copa do Brasil. Por que não? Vale a pena sonhar, mas para isso a diretoria também precisa dar ferramentas para o técnico Fernando Diniz terminar o seu trabalho e fazer um bom trabalho, colocando o Vasco numa eventual final de Copa do Brasil e, quem sabe, até numa posição mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Eu conto demais com a sua audiência aqui nesse Acorda Vascaíno, pedindo para você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!